Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, companheiros e companheiras. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito importante do nosso país por um conjunto de fatores, por um conjunto de elementos. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a realização da Copa do Mundo, que tem orientado tantos pronunciamentos nessa casa e suscitado tantos debates da população brasileira. Porque vivemos, principalmente desde junho do ano passado, de 2013, uma situação extremamente delicada. E o governo, o país, tem sofrido uma campanha muito séria, dura, negativista, de alguns que diziam que a Copa do Brasil não daria certo, de que a Copa do Brasil seria marcada pela violência, seria marcada pelos protestos. E a Copa já começou desde o último dia 12, e hoje nós já estamos no dia 24, portanto são 12 dias de realizações de jogos e, diga-se de passagem, belos jogos, extremamente competitivos. E o que nós estamos vendo é um país não apenas muito alegre, festeiro, recebendo da melhor forma turistas do Brasil que se deslocam entre as cidades, entre as regiões, mas recebendo principalmente turistas que vêm de fora, da América Latina, que vêm da Europa, que vêm da Ásia, que vêm da Oceania. Então, eu creio que, analisando, inclusive, as matérias que têm sido divulgadas pela imprensa, por toda a imprensa, por todos os meios de comunicação, que já podemos dizer ainda há alguns dias, a Copa só se encerra no dia 13, mas desde já nós podemos dizer que esse evento é um evento extremamente de extremo sucesso, que já alcançou um sucesso. Creio que estamos caminhando para chegar ao final dessa competição, dizendo que talvez tenha sido essa a maior de todas as Copas do Mundo. Pela qualidade dos jogos, pela quantidade de gols, mas principalmente pela forma como foi organizada e pela forma como o povo brasileiro, como a nação brasileira tem se portado. O que nós temos visto, não só nas cidades-sedes, nas 12 cidades-sedes, que vão do sul ao norte, passando pelo nordeste e pelo centro-oeste, mas o que nós temos visto em todas as cidades brasileiras é a alegria do povo de poder sediar esse evento e estar sediando da melhor forma esse evento, senhor presidente. Então, antes de falar de meu pronunciamento, eu não podia deixar de destacar que, aliás, a própria imprensa internacional e a imprensa local, a imprensa brasileira, que tem publicado diariamente notícias que dão conta que jornais importantes de países do mundo inteiro já falam de uma Copa muito alegre, de uma Copa de muito sucesso. E Vossa Excelência sabe, senador Suplicy, porque estamos muito juntos aqui no plenário nesses últimos dias, nos pronunciando, falando, presentes no plenário do Senado Federal, e eu tenho falado, quando falo das Copas, sempre da cidade de Manaus, que tem sido um grande exemplo para o mundo, mesmo porque foi muito criticada internamente por ter sido escolhida como uma das 12 sedes da Copa do Mundo e externamente fora do país, por ser uma capital que encravada no coração da Amazônia, que é a maior floresta tropical do planeta, por conta das suas condições climáticas e tudo mais, então foi muito criticada. Aliás, críticas que não se ouviu em relação aos Estados Unidos, a Dallas, que também sediou os Jogos da Copa do Mundo, quando a Copa do Mundo foi realizada nos Estados Unidos da América do Norte, que, aliás, realizou os jogos sob temperaturas muito mais elevadas do que as que estão ocorrendo aqui no Brasil. Mas, enfim, é algo que tem enchido muito o coração das pessoas. E a seleção brasileira dado muita alegria ao nosso povo e à nossa gente. Fim dessa primeira parte dessas minhas observações, senhor presidente, eu quero um pouco falar de política e separo as duas coisas. Porque, na minha opinião, Copa do Mundo não tem nada, absolutamente nada, a ver com o grande embate político que nós vamos viver. Claro que tem a ver com política, sim, porque, afinal de contas, se nós conquistamos o direito de sediar a Copa do Mundo, o direito de termos sediado os Jogos Militares, o direito de sediarmos as Olimpíadas em breve, no ano de 2016, é sem dúvida nenhuma porque o Brasil mudou muito
a sua posição nesse ranking internacional, no que diz respeito ao reconhecimento, a tudo que o Brasil tem feito, não apenas no que diz respeito às relações internacionais, mas o que tem feito internamente para fazer com que a nação avance, com que a nação se desenvolva, mas sempre agregando valor à qualidade de vida das pessoas e não somente agregando valor à nossa economia. Porque eu entrei para a política exatamente por conta disso, porque penso que política deva ser algo a olhar sempre para aqueles que mais precisam. E, senador Cristóvão, um dia desses eu travei um debate interessante com uma pessoa, um debate que começou debatendo o futebol e que descambou para o lado político. E a pessoa me dizia o seguinte: mas o Brasil vive uma carestia muito forte. Aliás, tudo está muito caro, os imóveis no Brasil estão muito caros. Eu dizia, que contrassenso. Veja bem a contradição, porque se por um lado os imóveis estão caros, para as classes mais abastadas, para aquelas categorias, aqueles níveis sociais que têm um maior poder aquisitivo, nunca nós vimos no Brasil tanta gente recebendo imóvel. Porque todas as críticas que pode-se ter, ou alguém possa ter ao governo da presidenta Dilma, mas não podemos deixar de reconhecer que o programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, tem sido um programa social não de largo, mas de larguíssimo alcance, nunca visto antes. Então, eu creio que a conquista e o fato de estarmos sediando os maiores eventos esportivos do mundo mostra o quanto a nossa cidade, o nosso país vem avançando nos últimos tempos. E, senhor presidente, é um momento importante, que dizia eu no início, primeiro porque estamos realizando a Copa, segundo porque estamos vivendo no Brasil os festejos de São João, que é algo muito importante. O São João do Nordeste é a nossa tradição, é a nossa cultura, é o povo brasileiro sorrindo em todas as regiões e de forma diferenciada, porque enquanto no Nordeste nós temos o forró de São João, daqui a alguns dias, senhor presidente, na próxima sexta-feira inicia o Festival do Boi Bumbá, lá de Parintins, do meu querido estado do Amazonas. Dia 27, sexta-feira, começará o Festival Folclórico dos Bois Bumbás de Parintins, onde caprichoso e garantido, com muita competência, com muita arte, com muito gingado, estarão patrocinando, não só para os amazonenses, para centenas, milhares de turistas que vão a Parintins conhecer essa bela festa do interior do Brasil, do interior do Norte, do interior da Amazônia, do interior do Amazonas, que é a Ilha Tupinambaranda de Parintins. Então, um momento muito festivo, mas um momento também importante. Em terceiro lugar, levantaria, talvez esse seja o mais importante de todos, porque todos os partidos políticos estão em período de realização de convenções. Convenções partidárias definindo candidatura à presidência da República, definindo apoio a candidaturas à presidência da República, definindo candidaturas ao governo dos estados brasileiros, ao Senado, que terá a renovação de 1/3 das cadeiras nessas próximas eleições, candidaturas à Câmara Federal, deputados federais, aos deputados estaduais. Então, um momento muito importante. Na próxima sexta-feira, dia 27, aqui em Brasília, a partir da manhã até à tarde, o meu partido, o PCdoB, estará realizando também a sua Conferência Nacional, onde nós deveremos firmar o apoio à candidatura, à reeleição da presidenta Dilma. E faremos isso com muita alegria, mas, sobretudo, com um ímpeto de combatividade muito forte, porque temos a consciência de que essa eleição será uma eleição extremamente disputada. O povo brasileiro debaterá como nunca a política e nós esperamos que esse seja o debate a marcar o próximo pleito eleitoral, o debate político, que não haja qualquer forma ou qualquer tentativa de desviar o que interessa ao país, à nação brasileira e o que interessa ao povo, que é o debate sobre o nosso futuro, daquilo que já aconteceu, do que está errado, mas do que está certo e do que deva acontecer daqui para frente. Então, nós, na próxima semana, na sexta-feira, deveremos realizar a nossa conferência, assim como Vossa Excelência, senador Suplicy, e seu partido,
Partido dos Trabalhadores, realizou no último sábado a Conferência Nacional que confirmou a candidatura à reeleição da nossa presidenta Dilma, que, aliás, fez um belo pronunciamento durante o evento, senhor presidente. Eu quero aqui, faço questão de mostrar o quanto nós concordamos com a presidenta Dilma em vários dos pontos que ela levantou no seu pronunciamento. Um deles é quando destaca, eu acho que essa é a marca principal do seu pronunciamento, de que a candidatura da presidente Dilma representa a mudança, a continuidade da mudança, senhor presidente, porque mudança não significa mudar pessoas dos cargos que ocupam. Mudança significa mudar práticas, significa mudar políticas. E nós, no Brasil, estamos vivendo um processo de mudanças há mais de uma década. Mudanças importantes, eu diria, como em poucos momentos vividos pelo nosso país. Porque quando o presidente Lula se elegeu à presidência da República no ano de 2002, se elegeu com a bandeira da mudança e, sem dúvida nenhuma, aplicou e vem aplicando, não apenas ele, mas a presidenta Dilma, uma política que vem mudando a face e a cara do nosso país, que vem mudando a face e a cara da nossa gente, porque a prioridade tem sido para as pessoas. Então, eu acho que isso marcou muito o discurso da presidenta Dilma, que, num determinado momento, dizia o seguinte, que esse período governado pelo Partido dos Trabalhadores, em coligação, em aliança com inúmeros partidos que compõem a base do governo, que a ajudam, ocupando várias pastas, vários ministérios diferentes, a presidenta destacou que a competência que esse grupo político teve, com Lula primeiro à frente e depois com ela, nos últimos 11 anos, de promover o mais vigoroso processo de mudança na história do país. Processo de mudança que não deve ser apenas dito em forma de retórica, porque eu costumo dizer que discursos você pode fazer belíssimos, o difícil é fazer com que o discurso se encaixe perfeitamente com a prática, então não levaria a lugar nenhum a presidenta Dilma falar de mudança, dizer que tem sido esse o esforço de seu governo, como foi o esforço do presidente Lula, se ela não tivesse o que mostrar, senhor presidente, porque falar é fácil, o difícil é mostrar realizações. E ela tem muito a mostrar, este governo tem muito a mostrar. Foram mais de 36 milhões de brasileiros que saíram da miséria. Aí dizer que qualquer um faria isso, não. Se fariam, por que não fizeram antes? Se qualquer um tinha a possibilidade de fazer, por que não fizeram antes? Oportunidade tiveram, mas não tiveram, porque não foi essa a prioridade dada às gestões e aos governos anteriores do presidente Lula. 42 milhões de pessoas foram levadas à classe média e por isso nós estamos assistindo manifestações nas metrópoles, nas grandes e nas pequenas cidades brasileiras também, porque o povo vem acumulando conquistas, mas vem dizendo eu quero mais. Porque agora nós temos trabalho, nós temos emprego, carteira de trabalho assinada, mas precisamos de um transporte coletivo melhor, precisamos de uma assistência à saúde mais universalizada e que atenda das questões básicas até aquelas mais delicadas. Então, 42 milhões de pessoas que ascenderam à classe média no Brasil. E isso, senhor presidente, num período pouco superior a uma década. Não é à toa que o Brasil vem sendo reconhecido por organismos internacionais como um país exemplo de como combater a miséria, de como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Enquanto o mundo inteiro, grande parte dos países do mundo inteiro, a crise econômica vem devorando, essa crise econômica que existe desde o ano de 2008 e devorou já desde 2008 até agora 60 milhões de empregos, senhor presidente. Nos países mais importantes e mais desenvolvidos, inclusive, do que o Brasil, aqui, o que nós temos a mostrar, o que a presidenta Dilma tem a mostrar, foram os 11 milhões de novos postos com carteira de trabalho assinada que foram criados.
E isso não é pouca coisa, não é pouca coisa, porque houve uma opção, senhor presidente, clara, uma opção muito clara para cuidar das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque uma nação desenvolvida economicamente é muito importante, uma nação que possa produzir é muito importante, que possa gerar dinheiro, recursos, divisas, é muito importante, mas esses recursos, essas divisas geradas, sempre digo, têm que servir à nação e ao povo brasileiro. Ou seja, além de empregos que foram gerados, além de pessoas que saíram da situação de miséria extrema, e Vossa Excelência tem sido um exemplo muito forte no Parlamento brasileiro, senador Suplicy, porque defende como bandeira número 1 de seu mandato, não desse, mas desde que aqui chegou, desde que iniciou na política, a política da renda mínima, nós estamos conseguindo colocar em prática e nós estamos vendo quanto isso tem sido importante e lutamos e trabalhamos para que as pessoas deixem de receber Bolsa Família e possam ter uma carteira de trabalho assinada e possam ter um emprego decente, digno, com um salário igualmente decente e digno também. Aliás, falando de salário, o salário do trabalhador nesse período também cresceu, segundo a presidenta Dilma mostrou no seu pronunciamento que confirmou a sua candidatura à presidência da República, à reeleição à presidência da República, que o salário do trabalhador cresceu 70% acima da inflação e foram, como já disse, gerada essa quantidade imensa, significativa de empregos. A presidenta Dilma tem para mostrar para o povo o quanto a educação brasileira vem evoluindo, com universidade pública sendo criadas e interiorizadas, o que é mais importante. O Pronatec, só no Pronatec, já foram aproximadamente 7,5 milhões de matrículas para jovens brasileiros, homens, mulheres, para se formarem, para ter um diploma, para ter uma qualificação técnica e, assim, garantir não só emprego, mas um salário decente para se sustentar e sustentar as suas famílias. O Pronatec 2, que foi lançado recentemente, segundo a presidenta Dilma, deverá ampliar para 12 milhões as vagas que serão distribuídas, vagas gratuitas, distribuídas em todas as cidades brasileiras, em mais de 646 cursos. Ou seja, senhor presidente, o que nós estamos vivendo é um novo ciclo na nossa história. Um ciclo que nós costumamos dizer, um ciclo virtuoso. E eu há pouco falava do programa Minha Casa Minha Vida. Foram recursos investidos nesse programa superiores a 143 bilhões de reais. 143 bilhões de reais, uma opção. O que é isso, senão uma opção do governo para garantir uma qualidade de vida melhor para as nossas pessoas. É por isso, senhor presidente, que o meu partido, o PCdoB, repito, nós não somos um partido que tem das maiores bancadas no Congresso Nacional, no Parlamento brasileiro, mas somos um partido que temos muito orgulho da nossa história e do nosso presente, do nosso passado e do nosso presente. Somos um partido que atuamos não só na via institucional, não só nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, no Congresso Nacional. Somos um partido que valorizamos muito a organização do povo. Por isso, formamos, orientamos os nossos filiados, os nossos militantes a estarem nos sindicatos, a estarem nas entidades juvenis, nas entidades de mulheres, porque somos daqueles que acreditam que as transformações profundas que a sociedade deva experimentar são transformações que não serão operadas pelo parlamento unicamente, mas que serão operadas pela sociedade organizada, reivindicando ordeiramente os seus direitos. Então, nós temos muito orgulho de termos participado dos 2 mandatos consecutivos do presidente Lula, do mandato primeiro da presidenta Dilma, e faremos todos os esforços que estiverem à nossa frente para que possamos ter um novo período à frente para que as mudanças possam continuar. E essas eleições deixarão muito claro, senador Suplicy, senhores senadores e senadoras, deixarão muito claro. Eu não estou nem um pouco apavorado e muito pouco olhando para as pesquisas eleitorais, porque o que eu vejo é um cenário importante para o povo, para o Brasil.
que, quando começar as eleições, vai se dedicar a ouvir o que os candidatos têm a dizer e a analisar o que vem acontecendo no Brasil nesses últimos anos, na década passada, na década anterior à década passada, e ver quais são as melhores propostas efetivas para dar continuidade às mudanças que o Brasil já vem vivendo. Nós estamos vivendo um dilema em relação à Petrobras, vindo denúncias que todas elas têm que ser investigadas, têm que ser apuradas. Mas, por outro lado, nós conquistamos algo que foi muito importante para o país, aprovar uma lei que, se não fosse nesse governo, tenho certeza não seria aprovada, uma lei que muda a relação da exploração dessa riqueza que é o petróleo e que é uma riqueza do povo brasileiro. E eu já concluo, peço apenas um minuto para concluir, senhor presidente. Mudamos a lei para garantir que a maior parte dos recursos sejam recursos públicos, oriundos da exploração do petróleo, públicos, e esses recursos, na sua grande maioria, 75%, estarão dirigidos à educação. Então, eu fico feliz em ver que nós iniciamos um processo e estamos praticamente iniciando, porque estamos a poucos dias do final do período para a realização das convenções, que se encerra na próxima segunda-feira, no próximo dia 30. A partir daí, os partidos políticos com as candidaturas devidamente registradas já estarão aptos e em condições para cair em campo e iniciar a campanha eleitoral, que, repito, será um belo debate. Acirrada, sem dúvida nenhuma, um debate intenso, sem dúvida nenhuma, mas que eu também considero importante para que quem seja vitorioso, e o meu partido trabalhará, torcerá muito para a candidatura que deverá apoiar, para que seja essa a candidatura vitoriosa e que a gente possa, depois de um debate profundo com a sociedade, ter as condições políticas para aplicar esse projeto. Porque fim da eleição não acaba tudo, pelo contrário. Começa um novo ciclo e um novo processo e que tenho eu a convicção plena e muita esperança acima de tudo, que seja a mudança com a continuidade. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos, senadora Vanessa Graziotin.